Senhor Jesus, Mestre Divino, amigo sublime e incondicional de todas e todas as horas. Nesse momento, Senhor, onde sentimos o nosso coração envolto pelo amor, onde sentimos toda a energia potencializada em luz, Senhor, sabendo da presença dos Teus mensageiros espirituais, sabendo que cada um de nós busca em seu íntimo o equilíbrio para a sua caminhada. Abençoa a todos nós, Mestre Divino, que possamos sentir toda essa vibração de luz que essa casa prepara através da harmoniosa vibração de toda essa equipe que cuida de nós com tanto carinho. Ilumina para que o nosso estudo seja um estudo conduzido pelos pensamentos divinos, que possamos sentir toda a atmosfera de amor e de luz, que o nosso íntimo entre em profundo equilíbrio, possamos nos permitir neste momento desconectarmos do mundo lá fora, nos permitindo neste momento entrarmos em contato nas vibrações sublimes, equilibrando o nosso ser, o nosso íntimo, e fazendo com que, Senhor, possamos, através do Teu Evangelho, das palavras aqui proferidas, que possamos encontrar cada vez mais um significado para o nosso caminhar. Abençoa a todos nós, se conosco, hoje, agora e todo sempre. Assim seja. Então, meus queridos, a gente vai fazer hoje o estudo do Evangelho, começando um capítulo muito interessante, que é o capítulo 16 do Evangelho. Um capítulo onde Kardec fez uma compilação de vários temas que são absolutamente atuais para a nossa vida. Então, eu digo que esse capítulo é um capítulo que nós devíamos degustá-lo com muito cuidado, porque é um capítulo que vai falar das riquezas, dos bens materiais, não é? das posses, do emprego dessa riqueza, da avareza. Então, traz vários ensinamentos absolutamente importantes para a nossa vida. E ele teve um cuidado também que, além de unir várias das passagens do Evangelho de Jesus, veja que isso não foi algo desconsiderado por Jesus. Jesus que lançava sempre o seu pensamento a respeito do mundo, da espiritualidade, através de toda a sua vibração de amor que ele trazia no seu Evangelho, mas ele toca em temas muito importantes relacionados à materialidade. Porque o Evangelho é um código divino, não é? E nós estamos nesse mundo. A gente precisa dessa orientação divina. Então, quando Kardec faz essa compilação, ele também traz mensagens de espíritos fazendo exatamente naquelas orientações espirituais, fazendo exatamente a abordagem explicativa do capítulo. Então, hoje, nós vamos começar falando dos dois primeiros tópicos do capítulo, que é a parábola ali do mancebo rico, tá? E uma outra parábola muito interessante que fala da avareza. Então, o capítulo intitulado Não servir a Deus e nem a Mamon. A gente não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon. E é interessante que a gente comece entendendo o que é Mamon, né? Porque às vezes a gente ouve, mas Deus, o que é Mamon? Então, Mamon é um termo que já é usado há muito tempo, muito antigo isso. Então, dentro da tradição, né, do hebraico, mamon significa avareza. Então, existia uma colocação muito antiga dos 7 pecados capitais, né? Tem aqueles pecados que são venais, aqueles que são perdoáveis, mas tem 7 pecados aí que não são perdoáveis. Perdoados, né? Dentre eles, um que é a avareza. Tá? E esses pecados eram coordenados na visualização mitológica por demônios. Mamon era o demônio que regia o pecado da avareza. Tá? Então, Mamon significa avareza, a
apego. Então, por isso que o termo não pode servir simultaneamente a Deus e a Mamon, tá? Então, vamos ficar com essa contextualização, que isso é importante. Então, na parábola começa... Os evangelistas, 3 evangelistas fizeram essa colocação, tá, da parábola do mancebo rico. Marcos, Mateus e Lucas, eles fazem, contam a história desse mancebo. Então é bem interessante isso, que Jesus estava dentro de um momento de pregação, e aí aproxima-se dele um jovem mancebo, e dizendo que gostaria de adquirir. O que faria para adquirir a vida eterna? E é interessante a gente entender que dentro do conceito judaico, vida eterna é você ir e não voltar nunca mais. Tá? Tem até um termo, Yugulamo, chamado em hebreu, que diz: eu vou, mas eu não preciso mais voltar, eu não preciso mais fazer essa roda da vida. Então o mancebo se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, bom mestre, o que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna? E aí Jesus coloca para ele: segue então os mandamentos. Veja, dentro da lei mosaica do Antigo Testamento, que é muito importante quando a gente estuda o Evangelho, a gente estuda o Antigo Testamento, porque tudo está dentro de uma interligação. São 613 leis mosaicas. E ele coloca: olha, Senhor, mas qual lei? Dentro das 613 leis. E Jesus coloca ali algumas leis dentro das tábuas dos principais 10 mandamentos, né? Então ele coloca: não matarás, não roubarás, não adulterarás, ama o teu próximo e honra teu pai e tua mãe. E ele diz: não, mas isso tudo eu já faço. Tudo isso eu já faço. Quando eu adentrei na minha mocidade, isso daí eu já faço. O que eu preciso fazer mais? Aí Jesus coloca para ele: bom, já que você quer fazer mais, então faz o seguinte: vende tudo que tu tens e distribui com os pobres. Veja, é interessante a gente entender a colocação de Jesus, porque isso foi uma provocação de Jesus, não é? Vamos se colocar no tempo atual. Imagina, alguém chegando para a gente: olha, para você conseguir a vida eterna, Alexandre, você vai vender tudo que você tem, você vai se desprender de tudo que você tem e vai dar para os pobres. E veja que interessante que Jesus, ele não coloca assim: olha, você distribui o que você tem para os pobres. Não, eles vendem tudo que você tem e dá para os pobres. Isso é muito interessante a gente contextualizar, porque veja, olha o que Jesus estava provocando nele, um sentimento muito maior de desprendimento. Porque uma coisa é a gente ter as nossas coisas e a gente sair distribuindo. Outra coisa é a gente ter o trabalho de vender e distribuir de forma igualitária tudo aquilo que a gente tem, dando e entregando para aqueles que não têm. Então, veja como Jesus era absolutamente disruptor. E aí, logicamente, o mancebo não ficou nada feliz com aquela história, né? Aí diz o evangelista Mateus, ele traz que o jovem entristeceu-se e foi embora. Algumas colocações, né, dentro de alguns contos espíritas, eles trazem a continuação dessa história. Esse mancebo, ele não aparece mais nos evangelhos, né? Foi o único contato no evangelho que teve com Jesus. Mas Amélia Rodrigues nos traz que aquele mancebo, ele na verdade ele estava inquieto porque tinha alguns jogos de biga que ele precisava ainda correr e cumprir. Ele era um lutador, né? Ele era um atleta e depois dele sair deste momento com Jesus, que ele sai entristecido, ele sofre um acidente de biga e vem a desencarnar. Então, ela coloca ali que Jesus, na verdade, já estava trazendo para ele ali, tentando evitar esse momento. Também conta que esse mancebo rico vem a reencarnar mais adiante na figura de Fabiano de Cristo.
Mas vamos voltar para o momento. Olha como essa passagem do Evangelho nos traz muitas reflexões, porque depois Jesus coloca para os discípulos a seguinte frase: é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E aí também vale uma observação, porque nada no Evangelho a gente deve estar observando ao pé da letra, né? Existem algumas classificações e algumas explicações a respeito dessa passagem, né? Dessa colocação de camelo, né? Diz que a corda que era feita para cingir as roupas eram feitas do pelo de camelo. Então, na verdade, eu queria dizer ali a corda, uma cordinha que é feita do pelo de camelo entrar dentro do buraco de uma agulha. Existe também outra colocação de que algumas montanhas, quando se juntavam muito próximas, elas ficavam com um espaço muito pequenininho chamado de agulha, não é? Então, um camelinho passar na agulha nessa junção de algumas montanhas. Então, a interpretação é disso. Mas o que eu quero trazer aqui, que a gente vai refletir? Quando Jesus coloca isso aqui, ele não diz necessariamente que os bens materiais, que a riqueza, ela deva ser rechaçada. De forma nenhuma. Não é? A riqueza, tanto a riqueza quanto a pobreza, elas são provas necessárias para o nosso desenvolvimento como espírito. Não é? No Livro dos Espíritos mesmo está trazendo, na questão 671, que a necessidade da lei do progresso, a necessidade da prosperidade. E não se existe prosperidade aqui na Terra sem o emprego do material do dinheiro. Né? Kardec traz uma frase também importantíssima, diz que o dinheiro movimenta as ideias. Veja, na época de Kardec, ele usou aqueles recursos que serviram com a venda dos livros dos espíritos exatamente para a construção de alojamentos daqueles que vinham até Paris participar das reuniões espíritas, né? Na sociedade espírita. Então, vejam, o que Jesus traz aqui, que é importantíssimo a gente fazer uma reflexão, que não é a gente simplesmente se desprender de tudo que nós temos, distribuir tudo que nós temos e não ter, não é? Quando nós temos muitas vezes a necessidade de fazer progredir aquele bem, esse talento, não é? Esse bem que Deus nos empresta. Isso é muito importante a gente entender. Qual é o que Cristo queria chamar a atenção aqui? Não é ter materialmente, é a gente possuir. É isso ser possuído, não é? Nós nos deixarmos possuir por essa materialidade. Porque quando é que a gente sabe que nós estamos apegados a alguma coisa? Quando a gente tem medo de perder isso. Né? Então, se a gente tem algum bem material e se a gente entra em desespero na possibilidade de perdê-lo, você vai observar que você está apegado àquilo. Então, a colocação que Jesus quis trazer ali é que nós devemos tomar cuidado com a necessidade que a gente coloca da nossa vida de termos esse bem material e esse bem material ser algo que rege a nossa vida. Deepak Chopra tem uma frase maravilhosa quando ele diz assim que rico não é quando se tem muito, é quando se precisa de pouco. Mesmo nós tendo muito na nossa vida, materialidade, mas você vai pensando, bom, o que me faz feliz? O que me faz feliz? Não é? Se a gente acorda de manhã, acordar de manhã, abrir os olhos, se oferecer para a gente R$1 milhão, ou oferecer a possibilidade de você respirar, com certeza você vai querer e optar por respirar, não é? Porque a materialidade é algo que a gente precisa usufruir de uma forma que o pensamento no outro, o pensamento na prosperidade do mundo, a materialidade que me é concedida, emprestada por Deus, eu possa desenvolver dentro de uma lei de progresso.
Tá? E isso é uma coisa que a gente tem que, na verdade, ensinar aos nossos filhos desde pequenininhos. Esse desapego, não é? Sabendo que nós estamos para dentro de um progresso natural e necessário, porque a abundância, a natureza, ela vive uma abundância. Então, por que não nós não trazermos para a nossa vida uma abundância, não no sentido apenas material, mas no sentido de felicidade, no sentido de alegria, no sentido de bem viver, no sentido de fazer bem ao próximo, tá? Então, essa visão para os nossos filhotes, a gente tem que, na verdade, desde pequenininho, a gente tem que trazer esse conceito. Uma vez, a gente faz sempre esses trabalhos de caravana pelos interiores, né? Então, sempre lá em casa a gente vai juntando tudo e vai doando. Aí tinha o meu filho, que agora está com 15 anos, ele pequenininho, já tinha saído, deixado de usar o piniquinho dele, né? E a gente ia visitar uma comunidade muito pobre, paupérrima, lá em Buíque, no interior. E as fotos que a gente recebeu das crianças, elas não tinham nem banheiro em casa. Tinham crianças que nunca tinham usado um banheiro. Tudo que fazia era no quintal de casa ou na rua. E aí, meu filho tinha se desprendido já, né? Já estava ali usando um vasinho. Eu falei, olha, vou dar esse piniquinho dele aqui para o menininho. Tinha um piniquinho lindo, desses que a gente compra para filho, né? De elefantinho, de cor, aquela coisa para ensinar. Aí vi lá o piniquinho dele azul, eu falei, ai, que maravilha, vou usar esse, levar esse piniquinho. Aí separei lá, e ele pequenininho, 5 anos, aí passou e falou, mãe, o que você vai fazer com o meu piniquinho? Eu falei, filho, que coisa maravilhosa, oportunidade de doar, vamos dar o seu piniquinho. São menininhos, olha, esse menininho não tem nada em casa, filho, não tem nem banheiro, a gente vai dar o piniquinho, vai ser maravilhoso. Ele olhou para mim e fez, meu pinico não vai dar meu pinico de jeito nenhum. Eu falei, filho, mas você nem precisa mais dele, o piniquinho não é nem a tua cor predileta, era laranja, é azul. Ele, não, azul é minha cor predileta, eu não vai dar meu pinico. Aí eu falei, olha, filho, meu amor, veja, quando a gente doa, veja, a gente abre a mão para doação. Aí um monte de bênçãos na nossa mão, entendeu? E a gente recebe. Se a gente está com a mãozinha fechada, as bênçãos vêm, os presentinhos, tudo vem, e a gente não consegue pegar, filho. Aí ele ficou olhando assim para frente. Mas meu pinico não. Aí eu falei, vai dar o seu pinico. Vai dar o seu pinico, você não precisa do pinico, de jeito nenhum. Separei lá o piniquinho, tudo bem. Fomos para a caravana. Tirei um monte de fotos do menininho lá recebendo o piniquinho, aí quando foi depois ele já, né, bem conformado, aí eu cheguei para ele e fiz, olha, filho, as fotos, menininho recebendo aqui o piniquinho dele, veja como ele ficou feliz, encantado. O que você aprendeu, filho, dessa lição? Aí ele olhou para mim e fez, eu aprendi, mãe, que quando a gente abre a mão, a mãe bota um monte de presente na mão da gente, olha. Vejam, como que a gente precisa, né? De pequeno a gente tem, porque muitas vezes faz parte da nossa natureza esse apego que Jesus, de uma forma tão sábia, trouxe para esse mancebo rico. Apesar de ser um jovem, que ele já seguia ali as leis mosaicas, ele já seguia, já se dedicava de uma forma muito, com o seu coração muito voltado para isso, mas ainda existia o apego dentro dele. Claro que Jesus fez ali uma provocação, porque é fácil isso que Jesus falou? Claro que não. Claro que não é fácil. Então, por isso que eu digo, veja como as palavras de Jesus são absolutamente atuais. Como Jesus é atemporal. Essa parábola do mancebo rico, né? Esse conto do mancebo rico, veja como ele se coloca hoje em nós, quando fazemos as nossas reflexões íntimas, como nós nos comportaríamos sendo aquele mancebo? Como é que nós nos comportaríamos ouvindo de Jesus? Olha, vende tudo, se desprende de tudo e vem comigo, vem me seguir. Será que a gente está pronto? Será que a gente já está disposto a seguir esse caminho, a se não servir a Mamon e seguir com Jesus? Então é uma reflexão muito importante, né?
Emmanuel, ele traz aqui para nós um texto muito legal, uma frase que eu gosto muito aqui, quando ele diz assim para a gente. Nesse sentido, no livro O Consolador. Todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção de um só, prestarão um dia, além túmulo, contas dos seus esforços. Então, tudo aquilo que a gente recebe e que a gente precisa com inteligência distribuir, que a gente precisa com inteligência não albergar só para nós, né? Porque muitas vezes a gente pensa desse jeito. Para mim é felicidade, né? Isso aqui é bom para mim. Não importa o outro. E um conceito de felicidade é algo que felicidade, ela precisa ser bom para todos. Se algo é bom só para mim, será que isso é felicidade mesmo, né? O segundo texto, Jesus fala sobre Kardec traz preservar-se da avareza. E aí também é uma parábola muitíssimo interessante, pouquíssimo estudada essa parábola, mas que é de uma grandeza para as nossas vidas muito grande. Veja, Jesus estava ali terminando o Sermão do Monte, aproxima-se um jovem que pediu a Jesus para Jesus intermediar, porque estava havendo uma disputa, a distribuição da herança da família, e o irmão estava querendo entrar num conflito com ele, e ele pede para que Jesus intermedie isso. Jesus, olha, mas eu fui intitulado juiz para distribuir isso, e ele traz uma parábola que é interessantíssima. Eu vou ler aqui a parábola para nós analisarmos, para vermos o quanto que isso faz sentido para a nossa vida. Veja só, Jesus traz assim. Havia um rico homem cujas terras tinha produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher. Então o homem tinha produzido muito, tinha dado uma grande safra e ele não tinha onde guardar. E ele pensou, o que eu vou fazer? Onde que eu vou agora armazenar tudo isso? Aí tive uma ideia. Eu vou construir um local muito maior, um galpão gigante, que aí eu vou armazenar tudo aquilo que eu conquistar. E assim o fez. Aqui está, disse ele, o que eu farei. Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens reservas, muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe e goza. Quantas vezes nós não nos comportamos desse jeito na nossa vida? Eu quero angariar alguma coisa do ponto de vista material. Eu tenho um objetivo de conquistar alguma coisa. Depois que eu conquistar isso, eu vou deitar em berço esplêndido. Eu não quero mais fazer nada na minha vida. Eu quero viver só usufruindo aquilo que eu conquistei. Não é assim? Não é assim a nossa vida. A gente muitas vezes não vive, tem até um poema de Vinícius que ele diz assim, né? Você que só vive para ganhar, não é? Quantas vezes essa colocação não está na nossa vida? A gente passa a vida inteira atrás das conquistas, atrás de juntar, preocupado, acorda já preocupado com isso, com a conta, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Como é que eu vou fazer para juntar mais? Eu preciso multiplicar. A preocupação que muitas vezes nos tira o sono. Não é assim? Muitas vezes a vida da gente é assim. O mundo, com todas essas necessidades que se coloca, não é? A gente muitas vezes se vê desse jeito. Nós não nos conformamos com aquela posição que nós temos, a gente não se conforma com aquilo que já temos. Quando conquistamos algo, a gente já fica pensando em algo maior.
algo mais caro, algo que seja, né, tenha mais poder, que nos gere mais poder. Isso causa dentro de nós uma imensa inquietação. Porque supérfluo, a gente sofre pelo supérfluo. A gente não sofre pelo aquilo que a gente precisa. A gente sofre pelo aquilo que não precisamos. E aí, olha que coisa interessante. Ele foi, construiu seu celeiro, juntou tudo aquilo ali dos seus bens, mas aí vem a voz de Deus, a voz divina, e traz para ele o seguinte: mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que serve o que acumulaste? E aí ele termina dizendo: é o que acontece com aquele que acumula tesouros para si próprio e não é rico diante de Deus. E Marcos, o evangelista, ele completa essa parábola dizendo: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então veja, quantas vezes nós estamos não só no angariar das coisas materiais, nas nossas próprias relações. Quantas vezes a gente está deixando para depois de fazer alguma coisa que o nosso espírito está precisando? Não é verdade? Quantas vezes a gente deixou de dar aquele último abraço? Quantas vezes a gente deixou de dar aquele último telefonema? Quantas vezes a gente deixou de atender alguém que estava querendo falar com a gente? Ah, meu Deus do céu, lá vem de novo essa pessoa querer falar comigo. Às vezes é a última mensagem. Às vezes é a última oportunidade. Porque a gente vive numa roda viva tão apressado de fazer tantas coisas que a gente se acostuma com outras, né? Então a gente se acostuma com a pessoa que está do lado, a gente se acostuma com a paisagem que a gente vê todo dia e a gente acaba não usufruindo disso para a nossa vida. Então veja, esse homem juntou e passou o tempo inteiro preocupado em juntar, em angariar, em construir um celeiro maior para juntar, sem pensar em distribuir, sem pensar em doar. Mas de repente, a vida, que é um sopro, que é um estalo, que a gente nunca sabe a hora que vai ser, chegou lá no ouvido dele e disse: mas olha, hoje mesmo eu vou me buscar a tua alma. Então, veja como nós precisamos estar preparados todos os dias, na verdade, para essa passagem que todos nós faremos. Todos nós. Kardec, no Céu e Inferno, ele traz isso. Ricos e pobres, todos farão essa passagem. E quando a gente chega no mundo espiritual, a gente vai olhar diante de nós mesmos e perceber: mas o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz desses bens que eu recebi? O que foi que eu distribuí, na verdade? Porque a gente pode distribuir coisas materiais, ótimo. Se eu posso ajudar alguém que não tem uma casa, alguém que não tem um colchão, alguém que não tem, né, onde repousar, se eu posso fazer isso, excelente. Estamos aqui na matéria e é para isso mesmo. Mas se eu fui alguém que negou o outro carinho, afeto, acolhimento, presença. A humanidade, ela está carente de presenças. As pessoas estão cada vez mais se isolando umas das outras, não é? Cada vez mais, cada uma no seu canto, cada um no seu mundo. É muito comum a gente chegar num ambiente e tá todo mundo, cada um com um celular. E ninguém está falando ali ao redor. Ninguém está trocando experiências. Ninguém está vivenciando.
tinha um autor muito interessante, um italiano. Ele tinha um livro chamado Amor, maravilhoso. E ele conta que uma vez ele estava num voo, né? Psicoterapeuta, ele estava num voo e percebeu que cada pessoa estava no seu cantinho distante, veja, muito lá para trás, não tinha nem celular naquela época. E ele viu que as pessoas estavam cada uma isolada no seu canto. Ele falou: nossa, nós vamos passar 2 horas aqui nesse voo. Não, vamos juntar aqui essas pessoas e para ver o que cada um... E diz que as 2 horas de voo virou uma verdadeira sessão de terapia. Cada um trazendo as suas dores, as suas vivências, e cada um falando dos seus momentos. Ele falou: veja, 2 horas que as pessoas poderiam estar separadas, ninguém ia saber o nome de ninguém, ninguém ia saber nada da vida de ninguém. De repente, as pessoas puderam ali entrar dentro de uma conexão. Então, nós estamos muitas vezes vivendo momentos cada vez mais assim na nossa vida. As pessoas passam por nós não estabelecemos conexões de amor, de carinho, de afeto, de contato com o outro. As pessoas estão se distanciando disso e a gente vê isso muito na juventude, né? A juventude está cada vez mais isoladinha, não está conseguindo, muitas vezes, não aguenta nem se mandar um texto. Mãe, então, se mandar um textozinho maior, diz: mãe, por favor, mãe. Você pergunta, às vezes só responde abreviado. As pessoas estão entrando nessa fase, quando que as inter-relações, a relação humana, o calor humano, isso nós nunca vamos deixar de precisar. Veja, nós somos os seres mais primeiros na escala evolutiva, não é verdade? Mas somos os mais frágeis. Um bichinho, ele dá a luz, a cabritinha já vai embora andando, o bezerrinho já vai embora, o pintinho já vai também. O homem não. O homem, ele precisa ser amamentado, ele precisa ser cuidado. Veja a fragilidade que nós... Por quê? Porque nós precisamos de afeto. Porque nós precisamos de amor. A gente precisa desse sentimento. Então, à medida que nós nos distanciamos disso, que a gente só pensa em angariar, a gente só pensa em juntar as coisas materiais, nós nos distanciamos da nossa natureza divina. A gente se distancia daquela realidade. E nesse momento, o que é perigoso? Porque a gente passa a não entender o valor da própria riqueza. A gente passa a não entender que aquilo ali é um empréstimo divino e que eu devo usar e usufruir isso de uma forma bendita, de uma forma divina. Então, quando nós nos distanciamos dessa nossa natureza íntima de Deus, a gente vai olhar aquele bem e ele vai nos possuir. E é isso que Jesus, ao longo desse capítulo 16, né, diante de várias colocações, ele traz para nós. Para que nós possamos olhar a nossa natureza divina, percebendo o quanto que nós devemos observar esta possibilidade. Se hoje nós viemos na condição de termos mais condições do que o outro, por que não isso ser um grande manancial divino e de puxarmos todos juntos dentro de um progresso? Por que não, se eu tenho mais condições do que o outro, por que eu não alavanco todos que estão ao meu redor, gerando uma onda de progresso? Porque a lei de progresso está lá no Livro dos Espíritos. Né? Na pergunta 671 diz que aquele que atrapalhar a lei de progresso, ele vai ser, é até dura a colocação dos espíritos, ele diz assim, ele vai ser castigado por Deus. Os espíritos dizem isso. E ele vai ser absolutamente tolhido. Por quê? Porque o progresso é inexorável. Não tem como. A marcha do progresso vai acontecer, independente do homem querer ou não. Pode até atrapalhar, mas não vai deixar de acontecer. Então, quando nós temos essa consciência divina,
do que é o poder da riqueza e do quanto que nós podemos usufruir disso, que isso não há pecado nenhum disso, de forma nenhuma, mas o quanto nós podemos usufruir, mas não deixar que isso se apodere de nós, tome conta de nós. Caiba Schutel, ele traz também para nós essa colocação. Todos somos filhos de Deus, o Pai das almas. Reparte com todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros dá sabedoria, a outros dons espirituais e, finalmente, a outros concede todas essas dádivas reunidas, de modo que um tem 5 talentos, outro 2, outro 1, o outro, então, tem 10 minas, outro 5, outro 2. Então, muito importante a gente entender que Deus ele faz toda essa distribuição para nós, como espíritos, cada um respeitando a sua necessidade evolutiva, não é? Se nesse processo evolutivo veio com a prova da pobreza, né, que é uma prova digna, onde você vai aprender muito sobre humildade, resignação, resiliência. E o outro veio com a prova da riqueza, onde você vai aprender sobre evitar o egoísmo, sobre a benevolência. Importante que nós entendamos dentro desse conceito divino aonde nós nos classificamos como espíritos. Então, quando Jesus pede para que nós olhemos essas passagens com um olhar de sabedoria, é exatamente para que a gente entenda. Não há motivos para ter crítica àquele que tem, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Criticar aquele que tem, não. Porque muitas vezes aquele que tem bens materiais é muito mais humilde do que muitos que não têm. Quantos exemplos a gente não tem de pessoas absolutamente cheias de posses, mas desprendidas mesmo, porque fazem com que os recursos que têm sejam multiplicados e distribuídos. E quantos nós não caminhamos ao longo da nossa vida percebendo que pessoas que não têm, mas são revoltadas com a sua prova da pobreza, né? Que olham tudo que aquele outro tem e desejam aquilo que tem, maldizem quem tem. Por quê? Porque, na verdade, aquela prova é a prova para o seu espírito. Prova para o seu espírito. Prova necessária para o seu espírito. Então, esses conceitos, muito importante nós compreendermos dentro daquilo que o Evangelho está a nos trazer. Então, meus queridos, é muito interessante, né, ao longo desses períodos que a gente vai visitando nas nossas caravanas, a gente vai tendo a possibilidade de observar pessoas que são absolutamente surpreendentes, né? Nós visitamos famílias que são muito pobres, né? Ao longo, desde 2012, nós fazemos esse trabalho de caravana e são escolhidas famílias que são, do ponto de vista material, elas são muito necessitadas. E muitas vezes, né, o que a gente um conceito que fica dentro de nós quando adentramos aquelas casas e a gente vai muitas vezes com aquele sentimento de que, meu Deus, né, essas pessoas estão aqui, né, vivendo uma condição tão de miséria, e essas pessoas muitas vezes trazem para nós uma exemplificação divina de humildade, né, de resignação, de coragem. São exemplos tão grandiosos, né, de famílias muito pobres, mas que todas estão ali unidas diante do seu papel como família. Então, muitas vezes, quando a gente entra nessas casas, mesmo diante de toda a necessidade que tem ali, a gente percebe que o espírito de família é uma coisa que fica muito vivo dentro deles. Por quê? Porque, olha, a pobreza também faz isso, faz com que todo mundo se una ali. Muitas vezes é uma comunidade que se une. Às vezes a gente escolhemos 5 famílias
muitas vezes é uma quantidade grande de coisas que são doadas para uma família. Já disseram assim, mas por que não visitam mais casas e doam mais coisas para outros? Mas o intuito é exatamente esse, que aquela família que recebeu muito e que perceba que não vai precisar de tanto, exerça esse papel de distribuição para o outro. Porque nesse momento ele está sendo rico, não está sendo? Ele não está ali exercendo ali o papel de riqueza? Recebeu abundância. Nessa abundância ele distribui. Então, os exemplos são exemplos grandiosos. Quando nós percebemos pessoas vivenciando a sua prova, mas dentro de um pensamento absolutamente divino. E assim, nós vamos caminhando na nossa vida, né? Percebendo o quanto que nós, como espíritos imortais, precisamos entender esses conceitos de Deus, entender tudo aquilo que Jesus nos traz no Evangelho de uma forma tão sublime. Tem um contozinho, né, de um livro bem interessante que a gente está lendo, de Filosofia com Café, da Maria Lúcia Galvão, né, Lúcia Helena Galvão, maravilhoso. A gente tem uma partezinha inicial do livro que ela conta um mito de Atlas. Atlas era um semideus que ele queria o poder do universo, né? Ele ainda não tinha se tornado Deus, mas ele queria o poder. Então, em castigo a esse desejo de Atlas, ele foi condenado a sustentar o peso do mundo nas costas. Então, mais para frente, Hércules, né, o herói, ele eleva ali as colunas e libera Atlas do seu castigo. Aí, veja como que é interessante. Esse mito de Atlas, muitas vezes, nós ficamos na nossa vida querendo angariar coisas muito maiores do que nós estamos já preparados para ter. Né? Veja que Atlas era ainda um semideus, mas ele já queria ter todas as forças do universo, ele já queria angariar todas as forças do universo. E o peso passou a estar pesando nas suas costas. Muitos momentos a gente vive desse jeito. A gente, ao invés de compreender a nossa natureza, entender e se conformar com aquilo que a gente tem, a gente fica buscando coisas que os nossos ombros ainda não estão prontos para carregar. E aí vem esse peso. Mas o que é interessante? Que na mitologia, né, nessa historinha de Atlas, ele, ao sentir o peso do mundo nas suas costas, ele pôde também olhar para o chão e observar os mares, observar as terras. Então, enquanto ele estava sustentando os céus, ele pôde ficar nessa dualidade entre céu e terra. Somos nós. Quando a gente já está dentro de um conceito divino, entendendo o que o Evangelho nos traz, de não nos apegarmos à riqueza, mas a gente ainda fica desejando. A gente ainda fica querendo. Eu não preciso mais disso para a minha vida, mas ainda existe dentro de mim esse desejo. E por que eu vim assistir essa palestra que me fala de desapego dos bens terrenos? Se amanhã eu vou dar um passo maior para minhas pernas, eu já estou aqui certo de fazer alguma coisa. E essa inquietação vem dentro de nós. Porque a gente sabe que a gente já não precisa mais. Porque a gente já tem o que a gente precisa. Porque a gente já tem aquilo que é necessário para a gente viver. Mas a nossa natureza ainda ali, de Atlas, querendo mais do que na verdade precisa, fica fazendo com que nós possamos estar servindo a quem? A Mamon. Porque para servir a Deus, a gente precisa ter muita coragem. Não é não? Para servir a Jesus, a gente precisa ter muita coragem. Para servir a Jesus e a gente dizer não para um monte de coisas que o mundo ainda nos pede, a gente abdicar de um monte de coisa que o mundo ainda nos pede,
A gente deixar de fazer coisas que a gente sabe que não vai nos fazer bem. A começar pela alimentação, né? Começar aquele docinho, aquela comidinha que eu sei que não vai me fazer bem, vai fazer bem pro meu corpo, mas eu ainda necessito. Eu ainda preciso. Aquela materialidade, aquelas viciações. Aquilo que Mamon, ele significa tudo isso. Não só são os bens materiais, como no hebraico traz aqui, o conceito que Jesus trouxe. Mamon não é só materialidade, não. Não é só dinheiro, não é só fortuna, não. São todas aquelas paixões que a gente não consegue se desprender. Aquilo que nós sabemos que não precisamos, que adoece o nosso espírito, muitas vezes há séculos. Há séculos adoece o nosso espírito. E a gente, mesmo sabendo que isso não nos faz bem, a gente não consegue se desprender. Por isso que diante de um filho que é trazido para a gente precisa ter muito cuidado com esse espírito. Quem sabe o que é esse espírito? Quem sabe as viciações que traz esse espírito? Às vezes, né, eu costumo repetir isso sempre. Às vezes a gente ouve muito, né, em famílias assim, não, mas meu filho vai aprender a beber comigo. Vai beber em casa. Você sabe se aquele espírito é um espírito ex-alcoólatra? Que ele veio nessa oportunidade reencarnatória para vencer essa viciação? E você está sendo instrumento do primeiro gole, que a gente sabe quando a gente tem uma doença qualquer, seja uma viciação material, seja uma viciação de qualquer que seja, só basta o primeiro acesso, o primeiro gole, o primeiro trago. Percebem como que nós precisamos estar dentro de um movimento de respeito muito grande com aquele que está ao nosso lado, com aquele núcleo familiar que está ao nosso lado, observando esse espírito que está ao nosso lado, dentro de uma composição muito grandiosa de amor, para que tudo dê certo. Porque a lei de abundância é isso. É a lei de abundância na família, para a família dar certo. E não tem outra receita que não seja tolerância e amor. Não tem outra receita. Então, quando Jesus traz isso aqui para nós, que não podeis servir simultaneamente, olha que ele traz a frase simultaneamente, você tem que escolher. Simultaneamente a esse mamon que vai te prender às tuas paixões, esse mamon que não vai te fazer compreender a beleza grandiosa da abundância, inclusive da abundância de você poder ter bens materiais. Por que não? Mas você compreender que isso não vai te aprisionar, porque você é livre. A gente é livre quando a gente não se aprisiona àquilo que nos faz mal. Isso é liberdade. A gente não é liberto ou livre quando a gente faz o que quer, não. Muito ao contrário. A gente é livre quando a gente faz o que a gente quer, mas a gente sabe que não pode. Paulo de Tarso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Isso é liberdade. É a escolha. Escolher fazer aquilo que a gente sabe que não nos faz bem. Porque aí nós não somos mais escravos daquilo que nos aprisiona. Então, Jesus, quando ele traz isso e trouxe em vários momentos, né? Ele vai mais adiante, nós vamos estudar sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, né? Jesus traz ali toda esse contexto da transformação de Zaqueu. Veja que em vários momentos do Evangelho, Jesus nos coloca e nos convida a um entendimento sobre os bens materiais. Por quê? Porque o Evangelho é código divino.
Quando a gente diz que a gente dá o evangelho a quem vem a primeira vez na casa, porque ele é um tesouro, é mesmo. É mesmo. Porque ele é um código divino, um código para que nós possamos palmilhar nesses caminhos, nessa trajetória divina, entendendo o que nós somos como espíritos, compreendendo que a gente tem. O mestre, ele veio e deixou a trajetória para nós. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ninguém vai ao Pai senão por ele. Entendem as palavras de Jesus? Se ele é o caminho, é porque ele já sabe. Não existe guia que guia para algum lugar se não já sabe qual é o melhor caminho. Ele é a verdade, porque não existe outra que não seja a verdade de Jesus. É vida, porque a gente compreendendo esse caminho, compreendendo essa verdade, a gente vai ter vida e abundância. E quando a gente se apodera dessas verdades, a nossa vida vai se tornando muito mais leve, muito mais fácil da gente caminhar. E todas essas inquietações que a gente falou aqui ao longo desses minutos vão se tornando muito mais leves diante de nós. A gente não vai tendo conflitos dentro da nossa alma, porque às vezes é conflitante sim. Às vezes é conflitante. Quando nós já temos uma certa percepção, tem um outro lado aí também, né? Aí vamos trazer Bezerra de Menezes. Veja o conflito que o doutor Bezerra tinha em receber, por exemplo, as consultas que ele fazia. Era conflitante. Era muito conflitante para ele. Porque já era um espírito que estava dentro de um desprendimento tão grande, tão gigante, que ele não conseguia receber. Chegou a um ponto que, olha, tinha uma família lá com 7 filhos. Chegou a um ponto da família se reunir, não, ninguém paga ele não, paga a gente, porque a gente precisa comer. Né? Porque tudo dava. Uma vez uma senhora chegou, lavadeira, não tinha, ele passou a receita, ela, doutor Bezerra, eu não tenho nem como. E ele não podia nem pedir para fazer a conta no boticário que fazia as receitas dele, porque ele mandava as pessoas irem lá fazer as receitas para ele pagar depois, mas ele já não tinha mais dinheiro, então o boticário já não estava nem mais vendendo para ele. E aí ele disse, meu Deus do céu, e agora? Eu não tenho nem mais, o que eu vou fazer? Aí olhou assim, olhou o anel de formatura, imagina, naquela época um anel de formatura, olhou e fez, tirou e fez, tome, leve. Vá comprar sua receita. Veja o nível que um espírito desse já entende, não é? Porque ele já entende que nada disso mais faz sentido para ele. Nada mais faz sentido. Então, Jesus, quando ele nos traz, e é claro que quando Jesus faz essa provocação com o mancebo rico, quando ele diz, vai, vende tudo que tens, ele estava tocando profundamente naquilo que ele sabia que ainda pesava dentro dele. Aquilo que ainda incomodava dentro dele. Aquilo que ele precisava realmente ultrapassar. Porque Jesus é assim, viu? Jesus, quando chega na vida da gente, ele vai nos trazendo situações, nos colocando diante de situações conflitantes que a gente precisa tomar atitudes e posturas. É nos convidando para a gente ir mais adiante. Mas Jesus tem uma coisa maravilhosa. Ele tem uma paciência enorme de nos esperar. Mesmo jeito que ele fez lá com Públio Lentulus lá atrás. Quando ele se encontrou, Públio Lentulus se encontra com Jesus, tinha curado a filha dele, Flávia. A esposa totalmente já envolvida pelo Cristo, já querendo inclusive seguir Jesus por completo, e ele muito perturbado, porque não conseguia deixar de servir Mamon, vai ter com Jesus. E a descrição em há 2000 anos daquele homem que foi absolutamente disruptor para o coração dele. Mas ele olha Jesus
Olha tudo aquilo que Jesus estava ali representando para ele, mas ele não consegue se desprender. Era muita coisa que tinha. Olha Atlas segurando o peso do mundo nas suas costas. Não conseguia ainda se desfazer desse peso. E aí Jesus olha para ele e diz: está no teu querer. Quando ele pergunta: quem és tu, mestre? Está no teu querer saber quem eu sou. Está no teu querer me seguir hoje ou daqui a 2000 anos. Está no seu querer. Está no nosso querer. Se a gente vai olhar esse Cristo que transforma a nossa vida, que é esse caminho, que faz com que nós enxerguemos o nosso íntimo, sabendo que a gente precisa e pode e já tem condições de caminhar mais adiante. Mas está no nosso querer. Se a gente ainda quer ficar ali, naquele passozinho, né? Marcando ainda aquele passo. Mas o mais maravilhoso do que isso, que é só a gente que vai ter que repetir de ano ainda. Mas que Jesus vai estar, com certeza, felicíssimo nos esperando quando a gente decidir ir com Jesus, ir com Deus e deixar Mamon um tanto de lado. Então é esse a mensagem do Evangelho que Jesus nos pede, meus queridos, ao longo das próximas semanas. A gente vai estar estudando o capítulo 6, onde vamos estar se apoderando, né, desse conceito tão importante de que estamos nesse mundo, vivendo deste mundo, mas a gente não precisa estar aprisionado às coisas desse mundo, né? Vivendo com responsabilidade, vivendo com amorosidade, distribuindo dentro de nós, tudo que a gente distribuir, seja distribuído com o coração voltado na abundância divina. Porque aí sim, a gente vai estar entendendo o conceito divino de ter e não possuir. E nem deixar ser possuído por nada do que a gente tem. Vamos então fazer... Quem mais está chegando a primeira vez na casa? Levante de novo as mãos aí, porque o pessoal chegou depois, não viram. Ali as 3, né? Pronto, minhas queridas. Recebeu o evangelho aqui. A gente vai ter passes agora, tá? Depois da prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Mestre divino, amigo sublime, incondicional de todas as horas. Tu que és, Senhor, o Senhor de nossas vidas. Tu que estás em nosso íntimo, fazendo com que cada um de nós possa caminhar, indo em direção a um caminho tão sublime, tão cheio de grandiosidade, onde muitas vezes, Senhor, nós nos desconectamos das tuas verdades, sofremos quando assim fazemos, por não entender que todo o caminhar contigo é um caminhar de segurança, onde mesmo com as dificuldades da estrada, nunca estaremos desamparados, porque o teu amparo sobre nós é um amparo de amor, de cuidado e de acolhimento. Que possamos, cada um, ter este entendimento, para que o nosso espírito possa vivenciar as nossas dificuldades e dores, mas sabendo, Senhor, que o quanto que a coragem chegar no nosso íntimo, a esperança e a vontade, nós poderemos ultrapassar o nosso caminho, vivenciando as benéfices que tu mandas através de pessoas, de amigos, de palavras, de mensagens, da natureza e da presença divina. Que cada um que aqui está hoje, Senhor, possa sentir no seu íntimo todo esse manancial de luz. Que possamos continuar caminhando
buscando todo esse trilhar de encontro contigo. Se conosco, hoje, agora e todo sempre.